O Jefferson Rocha, presidente estadual do PROS, topou dar uma entrevista para a gente nesse horário para conversar conosco um pouquinho sobre o que consta nessa denúncia e o que eles estão pedindo ao Tribunal de Contas do Estado. Jefferson, muito obrigado por nos atender aqui. Boa tarde e bem-vindo ao Jogo do Poder. Muito boa tarde. Em nome do PROS, nós agradecemos a oportunidade de esclarecer esse assunto que é de interesse de todos os contribuintes do Estado de Santa Catarina. Vamos lá. Bom, pelo que eu andei olhando ali no pedido, né, na denúncia que vocês encaminharam ao Tribunal de Contas, vocês estão solicitando ali, né, uma suspensão do Plano 1000. O porquê que é necessária essa suspensão no ponto de vista de vocês? Tá, vamos lá. Primeiro, para que o nosso amigo ouvinte entenda do que nós estamos tratando. O Plano 1000 é um plano lançado pelo governador Carlos Moisés, amplamente anunciado na mídia, tanto vinculado a sites governamentais quanto à imprensa, né, na aquisição de espaços publicitários, e é um plano que, a priori, lança a mão de 7,3 bilhões de reais dos pagadores de impostos catarinenses, né, dos contribuintes, a prefeitos selecionados de acordo com critérios que não são muito claros. E o que é pior, no nosso entendimento, né, o que nos motivou a fazer essa denúncia, que eu sou um dos signatários como presidente, mas o Dr. Ralph Zimmer e o Dr. Leandro Ribeiro Maciel também são signatários deste estudo. O que nos levou a fazer essa denúncia ao TCE é justamente algumas irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades que, no nosso entendimento, são flagrantes. Primeiro ponto, é um plano que promete este recurso vultoso ao longo de 5 anos. Ora, se o governador, que está no último ano do mandato, como é que faz uma promessa de distribuir dinheiro a prefeitos ao longo dos próximos 5 anos? Então, aparentemente é um repasse voluntário, mas que depende da reeleição do governador Moisés, é isso? Né? Porque para o público está aparecendo isso e para os prefeitos também. E segundo ponto, o projeto fere princípios elementares da administração pública, como o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade. Com que critério estes recursos são alocados? Eu tenho aqui a fala do secretário da Fazenda, e é público, quem tiver curiosidade, acesse o site do governo do estado, coloque lá Plano 1000, você vai ter o vídeo do lançamento do plano, em que o secretário de Estado da Fazenda do estado de Santa Catarina, em determinado momento, parece até uma venda casada, né? São contratos pré-prontos, né? Parecer jurídico pré-pronto. Então, vai inclusive o alerta para que os prefeitos, né, que recebem esses recursos atentem para esses fatos, né? Comuniquem às suas procuradorias municipais para que a legalidade, para que a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição da República sejam observados. Nós, do PROS, não somos, evidentemente, contra a descentralização dos recursos, notadamente nos municípios, que é da onde parte a geração de riqueza. Mas, presidente, tem provas de que, por exemplo, o Estado estaria entregando o dinheiro em troca de apoios? Existe uma prova contundente que possa ser apresentada ao Tribunal de Contas a fim de exigir a suspensão desse Plano 1000? Não, não, calma aí. Provas existem, mas não é esse o momento. O que o Tribunal de Contas... Mas eu acho que é o momento da gente explicar quais são essas provas. Porque se há provas de que o Estado estaria entregando dinheiro aos municípios e solicitando, em troca do dinheiro, o apoio a uma candidatura de Carlos Moisés, o senhor teria que nos dizer agora quais são essas provas, o que está pontuado aí que demonstra, digamos assim, abre aspas, uma irregularidade nesse Plano 1000. Eu não estou querendo defender o Plano 1000. Eu estou dizendo aqui que a gente precisa também da apresentação de provas em relação a isso. Tudo a seu tempo. Nós temos que separar as duas questões. É a questão técnica administrativa e a questão eleitoral. Não é? O foro competente, neste exato momento, é o Tribunal de Contas do Estado, que deve, se o Plano 1000, ele atende à responsabilidade fiscal, ele atende o plano plurianual, porque você está fazendo uma despesa
para os próximos 5 anos, a depender da aprovação de uma futura legislatura. Serão outros os deputados em 2023, pode ser um outro governador. Como é que você vai, dentro da lei de responsabilidade fiscal, fazer uma despesa sem a origem desta receita, sem fazer com que o parlamento, que é de fato, que deve aprovar o orçamento anualmente, essas irregularidades que foram aferidas nessa denúncia têm de ser investigadas. E aqui estamos dois pontos. É a inobservância ao princípio da publicidade. Aonde estão os dados dentro dos portais de fiscalização do contribuinte da alocação desses recursos? Quanto foi para Zortéia, quanto foi para Capinzal, quanto foi para Joinville, e que projetos que são esses? Afinal de contas, a fiscalização não só dos deputados estaduais, mas dos vereadores e, sobretudo, dos principais interessados, que são os cidadãos, os pagadores de impostos, afinal de contas, é o nosso dinheiro que está lá sendo aplicado, fica absolutamente prejudicada com a forma com que é anunciado. Então, primeiro é a questão técnica. Então, no portal da transparência, não diria... a gente está tendo uns picotes aí no seu áudio. No portal da transparência, não constaria, então, digamos assim, isso aqui, esse recurso faz parte do Plano 1000, tá indo tantos milhões para Joinville, Plano 1000 Chapecó, tantos milhões, Plano 1000 Joaçaba, tantos milhões, quer dizer, isso não está especificado dentro do portal da transparência. Esse é um dos questionamentos de vocês. Esse é um dos questionamentos. O princípio da publicidade dos atos administrativos ele está sendo desrespeitado. O princípio da pessoalidade, da impessoalidade, aliás, porque de que critério objetivo você faz para alocar um recurso, por exemplo, de tantos milhões para um município? Não é? O critério que foi anunciado seria um critério pelo número da população, aparentemente aonde se concentraria a maior parte da população e a maior fonte de recurso, que é o ICMS do Estado. No entanto, esses critérios, não, no nosso entendimento, não são, à luz do princípio da impessoalidade, respeitados. Então, a questão técnica, de fato, ela tem que ser esmiuçada pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Legislativo, que, em última análise, também é o fiscal da aplicação desse recurso. Por fim, só para a gente poder encaminhar aqui a entrevista, nós estamos conversando com o presidente estadual do PROS, Jefferson Rocha. As provas políticas, quando é que vocês devem apresentar? A questão política é um segundo passo, é uma segunda etapa. Nós não sabemos se o governador vai registrar sua candidatura, se ele anuncia uma pré-candidatura, mas depende do registro, da formalização deste anúncio. Agora, se ele, de fato, registrar a sua candidatura como imaginamos que o faça, aí sim é o momento de nós falarmos das implicações político-eleitorais. Porque um plano desta natureza em ano eleitoral, sendo divulgado com todas as pompas, os recursos alocados, por exemplo, em publicidade, o que se gastou no primeiro, no segundo e no terceiro ano, por que se gastou mais no quarto ano em cima desse projeto? Como ele teve essa semana, por exemplo, em Piratuba, né, anunciando... você pega o áudio daquela reunião que ele teve em Piratuba, eu posso passar aqui para vocês, da Jovem Pan, eu tenho esse áudio em mãos, este áudio que vai ser transcrito, né, nós temos testemunhas também que estavam no local, era praticamente um palanque eleitoral. E aí não nos assusta, por exemplo, uma manifestação do ex-governador Raimundo Colombo, dizendo que é uma politicagem nojenta. Eu diria que é abuso do poder político e econômico. Afinal de contas, esses recursos que são vultosos, né, estão sendo alocados com irregularidades formais, né, apontamos elas nesta denúncia, e também alocados com caráter nitidamente político-eleitoreiro. Né? Ele vai a Piratuba, faz um anúncio que não fez em 4 anos, não atendeu prefeitos, não atendeu vereadores, não atendeu a demanda de uma rodovia que está precária, que liga Capinzal a Piratuba. Quem conhece o interior, como eu conheço, sabe. E agora, no último ano de governo, vem fazer esse estardalhaço, né? Como se fosse terreno no céu.
porque promete recursos que serão alocados em 5 anos. Ora, que história é essa? Se isso não é um plano político eleitoreiro, eu não sei. Por muito menos, governadores no Piauí e no Pará tiveram as suas candidaturas impugnadas. Por muito menos. E agora, é claro, o Tribunal de Contas do Estado e o órgão máximo de fiscalização das contas públicas, né, assimile essa denúncia, investigue em tempo hábil, inclusive liminarmente, suspenda a execução desse plano a bem do erário público e do dinheiro que é nosso, dos contribuintes catarinenses.